Graça e paz, amados de meu Pai. Vamos estudar hoje sobre a verdadeira Páscoa, a Páscoa de Cristo, a Páscoa que tem um cordeiro e não um coelho. Quando nós falamos de Páscoa, interessante é que você volte e leia o segundo livro da Bíblia, que chama Êxodo. No capítulo 12, nós temos ali instituída a primeira Páscoa, segundo aquilo que o Senhor determinou, aquilo que Deus determinou. E a partir dali, nós continuamos vivendo a celebração da Páscoa. Vou ler com vocês, porque a nossa base sempre foi bíblica e sempre será, né? Vou ler com vocês sobre o motivo, o que nós celebramos na Páscoa, tá bom? Então, nós vamos ler a partir de versículo 26 de Mateus, e diz assim: Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Vejam só, quando fala Filho do Homem, ele está falando dele próprio, tá? Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. E a gente vai avançando. Eu quero que vocês depois continuem lendo daqui para frente. Eu vou simplificar, porque eu quero me focar na Páscoa, tá? E aí nós vamos lá para Mateus 26, 17, tá? Que diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Por que pães sem fermento? Porque essa Páscoa aqui, ela faz menção à Páscoa lá de Êxodo. O que é aquela celebração que fala em Êxodo? O povo de Deus, o povo judeu, era escravo no Egito, era um povo cativo. E tiveram várias pragas que Deus lançou ali para que Faraó libertasse esse povo. Era um mandamento, o Senhor mandava Moisés até o Faraó, e Faraó resistiu, então foram as pragas, enfim, até que esse povo, depois de tanto sofrimento, Faraó liberou o povo de Deus. E o mandamento do Senhor em relação a essa celebração, porque é um pão sem fermento? Porque é um pão que não cresce, é chamado de pão asmo também. É um pão que ele não tem o sabor de um pão que tenha fermento, ele é diferente, ele não nos daria, digamos assim, o mesmo prazer no paladar. Por que isso? Para que esse povo nunca esquecesse de onde Deus os tirou. Os tirou da escravidão, do jugo de uma escravidão. Era um povo escravo do povo egípcio. E quando foi liberto, o Senhor instituiu essa Páscoa. Essa Páscoa quer dizer passagem. Saiu da escravidão para a terra prometida, para a liberdade. Então lá em Êxodo é que se institui isso. E esse pão sem fermento que eles falam aqui, festa dos pães sem fermento, é para que nunca se esqueça de onde Deus tirou o seu povo, tá bom? E aí o Senhor Jesus responde para eles: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar de Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. A celebração da Páscoa de Jesus, né? A última Páscoa de Jesus na terra. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Muito perto, né? Muito próximo.
fazendo um paralelo aqui com a nossa vida, quem é que nos traz? Se não é alguém que está muito perto de nós, que tem informação e conhecimento sobre nós, sobre nossos planos, sonhos, sobre a nossa vida, né? Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Então, vamos entender. Aqui Jesus diz assim, ó, que ele vai morrer da maneira que as Escrituras sagradas já dizem. Mas, pobre daquele pelo qual Jesus for entregue. Ele estava dizendo isso. Já se falava, porque todo o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus. Todo o Antigo Testamento sinaliza sobre Jesus. Esse é o plano perfeito de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí tem essa ceia, né, do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. E partiu. E o deu aos discípulos dizendo: peguem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Então entendam aqui, ó. Nós, pessoas cristãs, celebramos a ceia do Senhor todos os meses. Por quê? Porque é um mandamento, a gente faz em memória do sacrifício, porque a morte de Jesus na cruz, ele entrega o seu corpo e ele derrama o seu sangue, e diz aqui, para quê? Em favor de muitos para o perdão de pecados. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a Páscoa da mulher cristã, do homem cristão, daquele que vive o que fala a Escritura, a palavra de Deus, a santa e poderosa, irretocável palavra de Deus. E ele continua, ele diz assim: eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. É isso que ele diz. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Celebraram, fizeram a celebração da Páscoa, da ceia, adoraram a Deus e depois foram para o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque existia algo para acontecer. Eu vou pular uma parte aqui, eu sugiro que você leia, que é onde Jesus avisa Pedro sobre o que vai acontecer. E vamos para a parte que importa aqui, onde fala de Jesus no Getsêmani. Eles foram lá para o Monte das Oliveiras, né? Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele e os seus 12 foram para esse Monte das Oliveiras, para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus se retira e vai orar. E aí, ele leva junto com ele para mais adiante, onde ele vai orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele foi um pouquinho mais adiante que esses 3 que estavam com ele. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou. E a oração dele foi a seguinte: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro:
Será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus conhece quem nós somos, né? Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Aqui tem uma chave espiritual, né? Muitas vezes, quando a gente se coloca para orar, ou a gente se coloca para ler a palavra de Deus, vem um sono inexplicável. Isso aqui é uma batalha espiritual, né? Para que a gente não avance, para que a gente não leia. Veja que riqueza, eles estavam os 3 mais próximos do Senhor Jesus, tendo a oportunidade de aprender com Ele, de observá-lo, de orar junto com Ele. Só que o sono foi muito maior. O Senhor Jesus volta 3 vezes e as 3 vezes eles estão dormindo. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Ele se denomina Filho do Homem, tá? Quando ele diz Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus, ele está dizendo: eu estou sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Quem chegava ali? Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Vamos analisar aqui. Toda revolta, toda rebelião, toda confusão tem um líder. Aqui nós tínhamos mais, né? Eram os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, ou seja, a mais alta classe que tinha naquela época. É como se fosse hoje, não vou nem citar nome aqui, né? Mas a gente sabe, como se fosse hoje na nossa nação. Então, o que acontece? Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós deixamos entrar no nosso coração. Essas pessoas, elas foram enganadas. E elas foram para buscar Jesus. Olha o que a palavra aqui diz: armadas com espadas e porretes. Em algum momento de toda a história que nós conhecemos aqui, através da maravilhosa palavra de Deus, nós vimos Jesus agredindo alguém, surrando alguém, espancando alguém, avançando em alguém. O que justifica isso? Você perceba que muitas vezes as pessoas dizem: eu não sou influenciável. Será que não somos? Precisamos pensar sobre isso. E o que acontece? Vou avançar um pouco aqui. E aí Jesus é preso, é levado diante de um conselho superior. Acontece aquilo que Jesus tinha dito: Pedro o nega por 3 vezes. E ele é levado a Pilatos. Então, avançamos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos.
Olha a quantidade de pessoas que se juntaram para conseguir a morte de Jesus. Vamos fazer uma outra reflexão aqui. Nem sempre aquele que está sendo acusado, de fato, ele cometeu algo. Existem pessoas que têm muitos interesses por trás. E essas pessoas, elas estavam perdendo poder, prestígio, porque estavam vendo Jesus dia após dia crescer em meio ao povo, fazendo sinais, maravilhas, milagres, prodígios, e vendo crescer o número de discípulos de Jesus. E eles estavam, tanto os sacerdotes, os líderes, os judeus, estavam perdendo espaço, estavam perdendo autoridade e estavam com medo e tinham inveja. Guardem essa palavra porque depois eu vou ler um versículo que comprova isso. Eles fizeram essa entrega de Jesus para ser morto por inveja. Perceba. Então avançamos aqui, ó. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Mais uma chave para nós aqui. Quando alguém estiver te acusando injustamente, se cale. A verdade não precisa de um defensor na terra, porque ela tem um defensor no céu. Nós temos um defensor no céu. Quem caminha em verdade não precisa se defender. Foi isso que Jesus ensinou aqui. Em toda festa de Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. O próprio governador sabia disso. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão, presta atenção, a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica, crucifica. Não tinha crime. E estavam sendo usados pelos líderes daquela época para fazer aquilo que a própria liderança queria. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quanta ignorância. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Tudo isso aqui acontece porque é plano de Deus se cumprindo para que Jesus seja crucificado. Por quê?
Porque só através dessa aliança de sangue, de inocente, é que você e eu somos lavadas e purificadas dos nossos pecados e temos a reconciliação com o Pai. Precisava de um cordeiro, do sangue de um inocente. Alianças são feitas com sangue. Já falamos sobre isso, você sabe muito bem. Então, personagens são usados pelo céu para que se cumpra aquilo que está determinado segundo o propósito de Deus para a vida de cada uma de nós na terra. Com Jesus foi assim, conosco é assim também. Então significa dizer que cada um desses personagens escolheu de que lado queria estar e foi usado para cumprir aquilo que Deus tinha determinado. A crucificação de Cristo, ela já estava predita antes do nascimento de Cristo. Ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só se tira esse pecado do mundo através de uma nova aliança. E uma aliança pede o sangue de um inocente. Avançamos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando o povo responde que o castigo por esta morte cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Percebam que a palavra de Deus diz que a sua bênção ela vai até 1000 gerações, mas que a sua maldição não é só do inimigo, maldição é do céu também, mas que a maldição alcança o quê? A 3ª e a 4ª geração. Se não há arrependimento de pecado, não há quebra dessa herança maldita. Vejam que grave isso. E eles ainda dizem sobre nós e sobre os nossos filhos que maldição não deve ter vivido esse povo na terra depois disso. Vamos para a crucificação. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. O nível de crueldade é inexplicável. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Se você não assistiu a Paixão de Cristo, eu indico fortemente que você assista, porque ali nós temos noção do que o nosso pecado fez com o Senhor Jesus. Ali nós acho que temos a mínima noção do que o nosso pecado fez com o nosso Senhor Jesus. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Tinham que ficar vendo que ninguém tirasse ele da cruz, né? Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Percebam que existe uma cegueira espiritual gigantesca. Porque Jesus falava para os seus discípulos e para a multidão muitas vezes com parábolas. E teve determinada ocasião que os discípulos perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Eles não entendiam, né, as parábolas de Jesus. E Jesus diz: porque não é dado a todos a conhecer aquilo que eu ensino. Nós temos uma condição, né? E a nossa condição para que sejamos íntimas de Jesus é minimamente que o tenhamos confessado como Senhor e Salvador das nossas vidas. Crendo no nosso coração, confessando com os nossos lábios que Ele é o Filho de Deus que veio à terra e morreu pelos nossos pecados. Existe uma condição. Então percebam que aqui existe uma cegueira muito grande, porque além de fazerem o que era mal, ainda faziam muito mal, com muita maldade, né? Porque ainda colocaram essa tabuleta acima da cabeça dele, na cruz, como um escárnio, né? Como uma acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus, porque o próprio povo o colocava neste lugar, nunca ele próprio. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim:
Ei, você disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultaram. Uma passagem aqui para a gente fazer uma reflexão, quando ele diz, alguém caçoa dele e diz assim: ei, você disse que era capaz de destruir o templo e de tornar a construí-lo em 3 dias. O que está fazendo referência aqui? Jesus passa pelo templo, adentra o templo, um templo grandioso e aberto, a céu aberto. E ali era o templo onde o povo devia se reunir para adorar a Deus, como deveria ser assim nas igrejas hoje. E o que acontece? Ali dentro estava acontecendo tudo o que não devia. Um grande comércio, conversas equivocadas, negócios escusos. Usaram o templo para fazer aquilo que não era para ser feito. E Jesus se move ali dentro e, de uma forma, digamos assim, mais dura, ele confronta esse povo que se diz um povo de Deus, mas é um povo religioso. Por isso que religião não tem nada a ver com ser cristão. E ali ele diz: eu destruirei esse templo e tornarei a erguê-lo em 3 dias. Presta atenção que aqui tem uma chave que vai mudar a tua vida. Quando ele fala isso, ele está dizendo: eu sou o templo. Por isso a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ele está dizendo o quê? Eu vou morrer, mas em 3 dias, este templo estará reconstruído. Eles estavam entendendo que era aquele templo feito por mãos humanas. Só que a própria palavra de Deus nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja existe para que a gente se reúna, para que o povo de Deus se reúna num mesmo propósito, mas não é o templo de Deus, não é o lugar sagrado. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, guarda isso no teu coração e nunca esqueça. Aquilo que você fizer, aquilo que você vestir, aquilo que você comer, a forma que você se comportar, você é templo do Espírito Santo. Guarda isso no teu coração. Avançamos. A morte de Jesus. Ao meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Não fala que foi aquela cidade, que foi aquele lugar. Ao meio-dia, começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias, que é um profeta. Uma das pessoas correu e molhou uma esponja com vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas.
Falar de morte não é fácil, né? Primeiro ponto. A terra escureceu. Os sepulcros se abriram. Jesus gritou bem alto durante 3 horas. Então diz que ao meio-dia começou a escurecer e às 3 da tarde ele deu esse grito. Nessas 3 horas a terra ficou imersa em escuridão, em trevas. Por quê? Imagine você, todas as pessoas que vieram antes de nós, todas as que existem neste momento no mundo e todas as que ainda virão a existir, os pecados de todas essas pessoas, todas as que vieram antes, os nossos, as que vivem hoje na terra e as que estão nascendo, as que vão continuar nascendo, todos esses pecados sobre Jesus. Como o mundo não ficaria em trevas? Como não seria trevas? Se o que o pecado faz é nos separar de Deus, o pecado nos leva para um lugar de trevas, de escuridão, onde nos perdemos, onde ficamos espiritualmente cegados e cegadas pelas paixões, pelos pecados. Percebam que Jesus também disse na última ceia, quando ele deu o cálice para os discípulos, que ele nunca mais tomaria deste vinho e que ele tomaria somente um vinho novo na Nova Jerusalém, né, na Cidade Santa, quando ele encontrar com os seus. Percebam que aqui mostrou, ele não tomou esse vinho comum. Quando foram dar para ele, outros disseram, espere, não dê, vamos ver se o profeta vem salvá-lo. E tem uma outra informação aqui que é importante, aqui no 51 diz assim, então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Por que a cortina do templo? Porque não eram todas as pessoas que tinham acesso a Deus. Nós temos, no Antigo Testamento explica bem isso, a gente pode até ver em algum momento, que eram pessoas específicas que entravam no templo e tinham um lugar específico onde essa pessoa acessava. E essa pessoa não podia estar em pecado, se amarrava no tornozelo dela algo que, se passasse muitas horas e essa pessoa não voltasse, se puxava, ninguém podia entrar para buscar essa pessoa, se puxava essa pessoa, porque se ela estivesse em pecado, ela morreria. Então, o templo, não eram todas as pessoas que tinham acesso. Nós somos privilegiadas, nós vivemos, embora as pessoas digam que o mundo está perdido, caído, não tem solução, tem uma série de coisas que é verdade, mas nós vivemos o melhor tempo, porque nós temos livre acesso ao trono do Deus Altíssimo. Nessa época não tinha, e essa cortina que fala, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo, porque essa cortina é que fazia separação. Tinha o lugar santo e o santo dos santos. E só entrava nesse lugar santo dos santos pessoas específicas. Então, se rasgou essa cortina, por quê? Porque agora não vai ter mais uma pessoa, um lugar que a gente não possa acessar. O preço foi pago com a crucificação de Jesus. Todos aqueles que se achegarem a Deus, o confessarem como Senhor, crendo no seu coração, declarando que Ele é o Filho de Deus que veio à Terra e morreu pelos seus pecados, declarando que a partir deste momento que é somente Deus como seu único e suficiente Salvador, nós temos livre acesso à presença de Deus. Cris, mas eu tenho pecados, mas agora nós temos Jesus, que é quem nos religa com o Pai. E toda vez que nós pecamos, nós temos que nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, se faz de novo. É como se fosse Deus de um lado, nós do outro, de um grande abismo aqui, ó. O pecado, o Senhor não se aproxima de nada que é sujo, de nada que é pecado. Tanto que, o que Jesus grita? Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Porque ele estava de fato sozinho na hora da crucificação. Porque Deus não tem como. Ele é puro, ele é digno, ele é santo, ele é majestoso, ele é sem pecado algum. Ele não, mesmo por nós, ele não vai se achegar no pecado. Só que a partir do momento que o Senhor Jesus vem e morre, aceita ir para aquele madeiro sem nenhum pecado, ele restaura a aliança que foi quebrada lá no Éden por Adão e Eva
quando desobedeceram, ele restaura a aliança entre Deus e o seu povo. Cristo é a cruz que religa as duas partes que estavam separadas e tinham um abismo. Ok? Então, por isso fala. Então, não existe mais esse templo. O templo somos nós. Só que nós já deveríamos celebrar todos os dias. Eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram, de fato, este homem era o Filho de Deus. Eles viram. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Percebam aqui, ó, outra coisa muito rica. O quanto as mulheres sempre estiveram muito próximas de Jesus. Esse preconceito, esse machismo, essa coisa toda que existe é humana. Porque as mulheres sempre estiveram muito próximas. Tanto que vocês já vão ver agora para quem é que Jesus aparece. Para quem é que Jesus aparece quando ele já está ressurreto. E outra coisa que é muito importante, aqui diz, algumas mulheres estavam ali, eram as que tinham acompanhado Jesus. Nós temos também aqui ao longo da história, mulheres que eram muito abastadas, mulheres que eram de famílias com muitas posses, com muitos bens, mulheres que mantiveram financeiramente o ministério de Jesus na terra, porque Jesus trabalhava, esse era o ofício dele, ele deixou de ser um carpinteiro para ser um pescador de homens. Né, para ensinar os discípulos a se tornarem pescadores de homens. Ele veio para a terra cumprir este papel. Só que precisa comer, precisa se deslocar, precisa fazer uma série de coisas que são práticas na vida. E hoje é assim. Por isso nós sustentamos as obras na terra também. Por isso nós temos que abrir a nossa carteira, nós temos que tirar do nosso tempo, do nosso descanso e fazermos aquilo que agrada a Deus. Jesus fazia isso e muitas mulheres faziam isso junto com ele. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. Ele foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Ele estava na cruz, né? Estava morto. E José de Arimateia, que era um homem muito rico, pede esse corpo para enterrar. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho, tecido nobre. Se hoje o linho tem o valor que tem, imaginemos naquela época. E o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, ou seja, sábado, hoje, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que, quando ele ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos deles não possam roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Não bastou persegui-lo, não bastou acusá-lo do que ele não tinha feito e não bastou matá-lo. Ele estava morto. E os invejosos continuavam. Então Pilatos disse: levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. E agora vem a parte mais linda, a parte mais poderosa. Vem de fato aquilo que nos alegra, que é o que nós devemos celebrar. E celebrar com
toda a nossa alegria, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, reunido com as pessoas que nós amamos, que é a ressurreição de Jesus. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Imaginem essa cena. Isso aqui não é uma historinha, isso aqui é a palavra do Deus vivo. Ele era parecido com um relâmpago. E as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Caíram duro, né? Desmaiaram. Então o anjo disse para as mulheres. Percebam que o anjo não se dirigiu aos soldados. Ele se dirigiu às mulheres que são povo de Deus. Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa. E digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. Imaginem essa cena. As pernas tremendo de tanto medo, porque ver um anjo, que é como um relâmpago, e que suas vestes são brancas como a neve, que consegue sozinho rolar uma pedra, trazer um recado dos céus, falar com você e te dizer, faça tal coisa. Ao mesmo tempo que ele diz, o teu Senhor está vivo. Assim como ele disse, ele ressuscitou. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, você sabe que sempre tem um de repente de Deus para quem confia nele. Jesus se encontrou com elas e disse que a paz seja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. 2 pontos aqui que eu quero refletir. Primeiro, Maria Madalena, de novo. Por que Maria Madalena? Porque eu compreendo que quanto mais a gente é perdoada, quanto mais a gente tem consciência de quanto éramos grandiosamente pecadoras, mais amamos, mais gratidão nós temos, porque ele nos resgatou de um lugar muito ruim. Ele viu o valor em nós quando ninguém via. Ele nos amou com o amor de se entregar por nós. De novo, Maria Madalena. E percebam, ele aparece para 2 mulheres. A primeira aparição dele depois de ressurreto foi para 2 mulheres. Quais mulheres? Da alta sociedade? Sofisticadas? Mulheres influentes? Não. Aquelas que tinham seu coração completamente preenchidos por ele. Tanto que ele estava morto. E elas estavam à porta, à beira do túmulo. Os guardas estavam lá, mas elas estavam também. E ele abençoa elas e diz que a paz esteja com vocês. E o que ele diz para elas? Depois, elas chegam perto, abraçam os seus pés e o adoram. Por que os seus pés? E o adoraram. Por que os pés? Porque o melhor lugar para a gente estar é nos pés do Senhor. Por que nos pés do Senhor? Porque a gente entende que não merecia. Que a gente entende que não merece tudo que ele fez, tudo que ele faz e tudo que ele fará por nós. Então é um lugar de reverência, é um lugar de fato de adoração, de dizer, Senhor, eu não sou digna, mas o teu amor me dá livre acesso, o teu amor me dá direito, o teu amor põe o meu nome no livro da vida, o teu amor me dá uma nova oportunidade. E elas o adoraram.
E ele diz, então Jesus disse, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão ali. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus. Tem uma hierarquia, né? E fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados. Tem pessoas que têm preço, tem pessoas que têm valor. Infelizmente, a maioria, eu creio que tem preço. E ordenaram o seguinte, digam que os discípulos dele vieram à noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Mentira em cima de mentira. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu. E vocês não terão nenhum problema. Então, assim, é um jogo de poder desde sempre. Porque eles convenceram o governador que tinham que matá-lo. E agora eles vão mentir para o governador que ele não ressuscitou. Que o corpo foi roubado. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos 11 discípulos. Ele apareceu primeiro para as mulheres, mandou para que fossem para Galileia, que elas encontrassem com os discípulos e que eles fossem para Galileia, que Jesus estava indo para Galileia para encontrá-los. E aqui diz que vai se encontrar com os 11. Mas não eram 12? Eram 12. Só que, ai daquele por quem Jesus foi entregue, lembra? Ele foi entregue por quem? Por Judas. Por causa de quê? Dinheiro. E o que aconteceu com Judas? Não suportou o peso da culpa e se matou. Então ficaram 11 discípulos. Depois chegaram mais, né? Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Temos um discípulo que diz, né, eu preciso tocar para ver. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando a gente fala sobre a morte e a gente consegue enxergar esse sofrimento, essa terra imersa em trevas, o escárnio, o deboche, o sarcasmo, o sofrimento, a gente precisa entender que não é uma historinha. É um homem que veio, que se despiu de toda a sua glória e majestade no céu e veio à terra como homem, assim como nós, carne e osso. E ele abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua majestade, para pagar o preço, para que você tenha uma vida diferente daquela vida que você tem levado até aqui. Tantas pessoas têm corrido desesperadamente atrás de coisas, entendendo que a sua alegria completa será quando tiver o carro, a casa, no condomínio, a viagem, o corpo, a conta bancária. E Jesus mostra na sua trajetória que não é proibido ter isso, mas que isso não preenche o nosso coração, porque no nosso coração existe um lugar que só pode ser preenchido por Ele. E com todo o pecado que a gente já cometeu contra nós e contra Ele, eu imagino que quando Ele estava sendo crucificado, Ele viu o teu rosto, Ele viu o meu rosto. E mesmo podendo descer da cruz, porque Ele é o Filho de Deus, podendo descer da cruz, Ele não fez isso. Ele não lançou mão daquilo que Ele poderia. E quando Ele grita, né?
Deus meu, por que me abandonaste? É porque o preço que Ele estava pagando é para que a gente viva diferente. Não é só para que a gente seja abençoado, Ele tem toda sorte de bênçãos para nós. Toda sorte de bênçãos. Só que Ele quer um relacionamento, Ele quer curar o nosso coração, Ele quer curar nossa alma, Ele quer renovar nossa mente, inverter valores que a gente carrega e que não agradam a Ele. Ele quer nos tirar do pecado comum, que se tornou comum, e nos trazer para um lugar de santidade. E santidade não é ser uma pessoa santa, como alguns pregam aí, é ser limpo do pecado, não contaminado com o pecado. Não existe um ser que não seja pecador na terra, mas a diferença é que quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o Espírito Santo, nós passamos a ser templo. Não esqueça que você é um templo, você é um templo. O Senhor diz que não habita em templos feitos por mãos humanas. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Nós somos o templo. E convém que não andemos em pecado, convém que nos examinemos todos os dias e peçamos ao Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que nos mostre o que nós estamos fazendo, qual é o pecado de estimação que nós temos, qual é o pecado que já se tornou uma conduta comum na nossa vida. É a mentira, é o engano, é o suborno, é o adultério, é a fofoca, é a malícia, é a inveja. Veja, os grandes conhecedores da lei na época foram aqueles que perseguiram e levaram Jesus para ser morto por inveja. E quando a gente fala da ressurreição, é o que nós vamos celebrar amanhã, e a ressurreição é o que nos dá a oportunidade de mudar a nossa vida. A ressurreição é o que faz com que a gente viva uma nova vida. É pela morte e ressurreição que nós podemos andar num novo caminho, lado a lado com Jesus, entendendo que Ele não está na cruz, a cruz está vazia, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele quer entrar na tua casa. E amanhã Ele quer celebrar a Páscoa com você, mas não a Páscoa do coelho, a Páscoa do cordeiro. Não a Páscoa da mesa farta e com pessoas que não se suportam e que se amaldiçoam. Ele quer cear com o seu povo, um povo que entende o que é pecado e que resiste ao pecado e que luta contra o pecado, e não que senta confortavelmente e anda de mãos dadas com o pecado, mas um povo que entende: isso que eu estou fazendo desagrada ao meu Deus, Ele morreu para me dar vitória sobre esse pecado, sobre essa conduta, sobre essa fala, sobre esse comportamento. Que você possa, minha irmã preciosa, neste domingo de Páscoa, celebrar a verdadeira Páscoa de Jesus, onde o Cordeiro Santo, sem pecado, se entregou para que você e eu tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus, sem religião. Porque em nenhum momento a Bíblia fala de religião, a Bíblia fala do nosso Salvador, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E não se esqueça, isso não é para todos. Isso é somente para aqueles que confessam com seus lábios, crendo no seu coração, que Jesus é o Filho de Deus, morreu pelos seus pecados, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E vai voltar para nos buscar e nos levar para essa cidade santa. Faça isso amanhã. Leia para sua família. Mande esse vídeo para quem você quiser. Esse vídeo foi feito somente para isso, para ensinar sobre a verdadeira Páscoa, antes da chegada da Páscoa. Assista com a sua família. Celebre o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio à terra e morreu por nós e ressuscitou. Amém? Deus abençoe grandemente você. Que você seja cheia da paz de Cristo, que excede todo entendimento. E que você não perca a oportunidade de apresentar esse
esse Jesus, que é o verdadeiro, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, porque Ele é vivo e Ele reescreve uma nova história para cada um de nós. Uma abençoada Páscoa de Jesus para você. Em nome de Jesus. Amém?